Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Roberta e vamos para mais uma reflexão bíblica. A reflexão do vídeo de hoje tem a ver com a forma como manifestamos a nossa fé e o impacto que isso tem na vida das outras pessoas. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você é uma pessoa que se preocupa excessivamente com o que os outros pensam? O que isso tem a ver com a nossa prática de fé? O que talvez essa característica que é decorrente de uma insegurança na nossa vida tem a ver com a nossa prática de fé? Olha, pode parecer que está um pouco embaralhado, mas fica comigo até o final que você vai ver que as coisas vão se encaixar. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que está no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 9. E muitas vezes a gente escutou esse trecho, né, pensando no nosso coração, é a parábola do semeador. Vamos ler. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, como eu disse, muitas vezes essa parábola a gente escutou e a gente fez um paralelo, né? Ou até mesmo leu esse trecho na Bíblia. E é comum a gente fazer um paralelo com o nosso próprio coração, né? E pensando assim, puxa, eu quero ser uma boa terra quando recebe a palavra de Deus, né? Mas se a gente fizer um paralelo com essa parábola, pensando no coração das pessoas que nos cercam, né? E o que isso tem a ver em a gente dar tanta bola para o que os outros pensam? Ou a nossa preocupação em glorificar o nome de Deus com as nossas atitudes, com a nossa conduta. Vamos linkar tudo isso. Bom, talvez você seja uma pessoa que tem o costume de ir na igreja, você tem a sua família, vocês vão talvez todo sábado, todo domingo, algum dia, vocês têm o costume de ir na igreja, de congregar. Na sua vida você procura, a gente sabe que a gente não é perfeito, mas você procura glorificar o nome de Deus na sua vida e você pensa assim, puxa, isso vai servir de bom testemunho e isso pode fazer as pessoas se aproximarem de Deus, se inspirarem a buscar Deus, a ir para a igreja. Ok, não tem nada de errado com esse pensamento. Aliás, é um pensamento correto e acho que precisamos pensar mais como cristãos a respeito disso, né? Da influência das nossas práticas na sociedade. Mas o que acontece se a gente tem a motivação errada, né? Isso pode servir de uma armadilha para a nossa própria fé, para a nossa própria motivação, as nossas próprias convicções. Se a gente pensar que a nossa prática ela vai servir de inspiração para as pessoas e sempre as pessoas vão ter um olhar de inspiração, de motivação e que as pessoas vão achar que a gente, né? Que pessoa que é um exemplo. Isso é uma inverdade, porque até mesmo Jesus que pisou nessa terra, né? Foi perfeito, né? Sem pecado, Filho de Deus, o próprio Deus pisou nessa terra sem pecado, mesmo assim foi crucificado. Quanto mais nós. Então, vejam se muitas vezes a gente não se engana nesse pensamento, né?
Muitas vezes a gente pensa, bom, eu vou ter uma boa conduta na minha vida e isso vai causar uma admiração. Nem sempre isso acontece, porque a gente pode estar cruzando com pessoas que dentro dessa parábola aqui, o exemplo que Jesus colocou, pode ser pessoas que tenham um terreno pedregoso no seu coração, pode ser pessoas que tenham espinhos no seu coração e que não vai produzir, até a semente não vai brotar, né? Mesmo o exemplo da nossa vida ou as palavras que a gente diga não vai brotar. Essa parábola, ela é um exemplo do que é o coração humano, né? E muitas vezes a gente pensa no nosso coração, mas a gente pode fazer também um paralelo no coração das pessoas que nos cercam. A gente é cercado por vários tipos de pessoas que estão receptivas à palavra ou pessoas que não estão receptivas, que estão com o seu coração endurecido, não querem, né? E muitas vezes essas pessoas vão olhar as nossas atitudes, por mais que a gente tenha boa intenção em glorificar a Deus, em fazer tudo certinho, né? Elas vão ainda apontar coisas erradas, né? Ou talvez algum erro nosso, elas vão pegar aquele erro e apontar e dizer, olha ali, aquela pessoa ali errou tal coisa, uma baita de uma hipócrita, religiosa, fajuta. E se a gente for seguir uma motivação pensando o que as outras pessoas vão pensar sobre nós, a gente vai estar tendo uma espiritualidade frágil. Então, nesse vídeo, dá pra gente linkar todos esses aspectos. Primeiro lugar, qual é a intenção do nosso coração quando a gente segue os princípios bíblicos? Qual é a intenção do nosso coração quando a gente diz glorificar o nome de Deus para as outras pessoas? A gente está ciente que essas outras pessoas muitas vezes não vão admirar a nossa vida? Será que é isso que está nos motivando? Ou a gente tem que atentar mais para o fato de pensar assim, não, eu quero alegrar o coração de Deus com a minha vida? Porque essa deve ser a motivação correta, a gente alegrar o coração de Deus com a nossa vida, independente do que as pessoas vão dizer, porque muitas vezes a gente vai estar fazendo coisas corretas, né? Vamos estar fazendo coisas corretas e as pessoas não vão admirar, né? Muito pelo contrário, talvez as pessoas distorçam o que a gente faz, distorçam o que a gente fale, né? Ou a gente pode ser mal interpretado. Então, são N situações, né? Então, olha como é perigoso quando o que a gente faz é motivado pelo que as pessoas pensam a nosso respeito. E nós, como cristãos, a gente precisa ser motivado em fazer o que é correto, mas pensando em glorificar o nome de Deus, mas primeiramente agradar a Deus com a nossa vida, que a nossa vida seja um perfume, né? Como um perfume suave para o nosso Criador, né? Nós não somos perfeitos e Deus é misericordioso. Deus sabe que somos pó, Deus sabe que somos frágeis, Deus sabe que muitas vezes a nossa cabeça é uma confusão de coisas ou uma confusão de motivações, uma confusão de inseguranças, mas que a gente tenha essa clareza de pensar, em primeiro lugar, agradar o coração do nosso Deus. Então, se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas, compartilha essa reflexão, se inscreve no canal, abraço e até o próximo vídeo.